queria compartilhar um texto da palavra do Senhor com os irmãos, lá na carta de Paulo, à igreja de Corinto, seu capítulo 8. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Esses realmente são corintianos, né? Capítulo 8, nós vamos ler até o verso 3. 2 Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao verso número 3. Diz assim a palavra do nosso Deus. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles, superando-o em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Até o verso de número 3. Eu quero pontuar nessa manhã, meus irmãos, ela diz muito bem aquilo que a gente às vezes limita a esse texto, que é a questão da oferta. Eu quero falar sobre algumas marcas da igreja. E eu olho para a realidade do mundo que nós vivemos hoje em dia, e nós vemos uma humanidade que hoje vive por meio da competição. A marca da humanidade hoje é a competição. A vida, na verdade, ela já nos proporciona viver uma vida de competição. Você, por exemplo, na sua vida secular, em algumas áreas, num concurso público, você está competindo com outra pessoa. O comércio já é alguma coisa que gera competição de um comércio com o outro. A vida, ela já nos direciona para sempre uma competição com o outro. Na família também, no casamento, às vezes nós vivemos uma competição e muitas vezes tem uma interpretação errada de que a pessoa, enfim, ela é nossa parceira ou nosso parceiro, e nós fazemos dele um rival, porque nós queremos os nossos direitos, nós queremos as nossas coisas, as nossas posses, não apenas materiais. Eu falo a respeito de argumentos, enfim. Na igreja também, nós somos afetados por essa competição. Isso acontece até na igreja. Não literalmente, mas figuradamente, eu diria que nós muitas vezes andamos com o punho fechado. Ou seja, há um combate, há uma luta, há um desejo de ganhar, de obter. Esse é um mundo de vantagens. Nós queremos as vantagens. Eu me lembro que no ano de 1970, quando o Brasil foi campeão do mundo, tricampeão do mundo, surgiu uma propaganda do Gerson, chamado o Canhotinha de Ouro, e uma das coisas, numa propaganda de cigarro, ele diz o seguinte, enfim, ele fala numa parte final, que eu também nasci em 70, então eu apenas vi, porque eu fui procurar no Google o porquê da lei de Gerson, por que surgiu essa ideia. Então, aí eu fui lá e consultei, aí vi que foi isso no acontecimento lá da Copa do Mundo que surgiu essa ideia. Então, eu não acompanhei essa propaganda, tá? Fiquem tranquilos, também não estou com tanta idade assim. A lei de Gerson, ela se formou exatamente como o Gerson, jogador de futebol. Ele faz a propaganda do cigarro e ele fala o seguinte: olha, eu que gosto de levar vantagem em tudo, então eu uso esse tipo de cigarro. Isso era a propaganda dele. Então se formou hoje a lei de Gerson também. E quando a gente vai falar sobre alguém que quer levar vantagem em tudo, a gente fala sobre, olha, você está usando a lei de Gerson. Infelizmente, hoje nós somos tomados por essa competição, por essa rivalidade.
por essa briga não física, mas e não revelada, mas uma briga oculta. Eu olho para a igreja do Senhor, qual deve ser a sua postura, qual devem ser as suas marcas. A gente vê algo totalmente oposto disso que o mundo nos mostra, nos oferece e nos propõe. Você olha então para a igreja primitiva, era uma igreja que já no chamado, no id de Jesus, quando ele fala o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15, a gente conhece bem esse versículo da palavra de Deus. E a igreja primitiva, ela foi uma igreja assim, que entendeu perfeitamente o seu chamado. Eles entenderam claramente a ordem que Jesus tinha dado a ele. Por isso, então, eles obedeceram esse, eu diria que, se não é um mandamento que está no decálogo, mas é uma ordem que nós poderíamos também chamar de um mandamento. Eles prontamente saíram para pregar o evangelho a toda a criatura. E a gente vê isso como marca dessa igreja, a igreja primitiva, que em pouco tempo eles já haviam alcançado muitas pessoas. Verdadeiramente eles se tornaram o sal da terra e a luz do mundo. Uma luz que não se coloca debaixo de uma cama, mas uma luz que se coloca sobre um castiçal, uma luz que fica como uma cidade assentada sobre um monte que não pode ficar escondida. Uma luz vista por toda a gente, por todas as pessoas. Milhares e milhares de pessoas foram acrescentadas à igreja do Senhor. E é importante que a vida desses irmãos da igreja primitiva gerou outras vidas. Nós não estamos falando de uma igreja que cresceu, uma igreja que desenvolveu, uma igreja que numericamente se tornou grande, mas não, no sentido de não apenas de membresia. Não estamos falando de uma igreja que teve um rol de membros acrescentado. Estamos falando de uma igreja que tinha vida e gerava vida, de pessoas que se davam, trabalhavam na obra do Senhor e faziam filhos que também trabalhavam na obra do Senhor. Eram vidas transformadas que transformavam. A vida dessa igreja e das pessoas que a compunham era tão marcante que os próprios demônios eram lançados fora. Havia poder, havia autoridade, havia santidade nessa igreja. Marcas de uma igreja: poder, autoridade, santidade. O que não são marcas de uma igreja? A igreja apostólica ou a igreja primitiva, ela foi marcante não porque ela tinha recursos financeiros e dinheiro para programar as suas programações evangelísticas, missionárias. Muito pelo contrário, você vai ver comigo lá em Atos capítulo 3, verso de número 6. Lembra do texto? Lembra da história? Lembra de que há dois personagens, há dois homens de Deus, já cheios do Espírito Santo, que estão no momento ali de proximidade com o homem que está naquele lugar, na porta chamada Porta Formosa, e eles vão dizer para aquele homem, olhando para eles: olha, nós não temos ouro e nem prata, mas isso que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. A marca da igreja primitiva não era a sua força financeira, não era o poder do dinheiro, mas era muito mais que isso. Eles não possuíam nem ouro nem prata, como Pedro e João estão ali naquele momento com aquele homem,
nós temos e se te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Essa igreja apostólica, igreja primitiva, ela não foi marcante por causa dos seminários que ela possuía. Ela não foi marcante por causa dos pastores treinados e pela sua teologia. Mas ela foi marcante pela vida que ela possuía. Houve um homem, um fariseu, que foi criado aos pés de Gamaliel, que ele foi tão marcado pela vida dessa igreja, pelo comportamento dessa igreja, que ele, depois de convertido, ele vai entender o que é a força do Evangelho, o que é o Evangelho, a ponto dele dizer o seguinte: porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Apóstolo Paulo. Essa igreja primitiva foi marcante não porque não tenha enfrentado oposição, não porque não tenha enfrentado luta, muito pelo contrário, uma igreja perseguida. Uma igreja perseguida. Você vai ver, por exemplo, aqui algumas características dessa igreja. Lá em Atos capítulo 8, vai dizer no verso 1: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Então, uma igreja marcante não é aquela que vive pacificamente. Uma igreja marcante é aquela que enfrenta a perseguição, aquela que enfrenta a luta, mas é aquela que não se abala e não se entrega e não se rende. Ela enfrenta oposição. A igreja primitiva foi marcante não porque ela é uma instituição forte, é uma denominação forte, porque ela tem um programa televisivo, porque ela é uma igreja que tem um grande marketing, uma grande influência, um grande peso, uma grande divulgação na mídia evangélica. Mas a igreja primitiva foi uma igreja marcante porque eles viviam em fidelidade às Escrituras Sagradas. A igreja primitiva, ela não foi marcante não porque ela se envolveu com outros povos, ela fez aliança com outros povos. Você tem um texto muito interessante, mas ela foi marcante porque ela não se contaminou, ela não se envolveu. Você vai observar, por exemplo, que isso são marcas muito importantes da igreja. O que aconteceu aqui em Atos capítulo 19, você pode acompanhar comigo? Só veja, depois de na tua casa, dá uma lida e vê aqui algo assim muito interessante e muito característico, muito aplicativo dos dias que a gente vive. O que está acontecendo? Temos uma igreja promissora, uma igreja crescente, uma igreja abençoada, uma igreja que está sendo marca no lugar onde ela está. Então vai surgir um homem chamado Demétrio. Demétrio, que era aquele que, um dos grandes artífices e que dava muito lucro para a feitura de imagens de ouro de uma deusa dos Éfesos chamada Diana. E o que acontece? É uma igreja que se volta contra a idolatria, contra esse tipo de postura que os Efésios, que a cidade de Éfeso tinha. Eles tinham como o ídolo deles, da cidade deles, essa deusa chamada Diana. E então esse Demétrio, ele estava muito preocupado. Por quê? Porque a cidade e as pessoas, eles viviam da prosperidade da feitura dessa imagem. Então essa igreja, a igreja marcante, a igreja primitiva, ela estava gerando-lhe prejuízo para os efésios, porque essa igreja marcante, ela se volta contra a idolatria. Então, quais são as marcas de uma igreja marcante?
Uma igreja marcante é uma igreja cheia do Espírito Santo. Diga comigo, cheia do Espírito. Diz no capítulo 4, verso de número 31. Estou lá passeando só em Atos, né? Falar de igreja marcante é lá em Atos dos Apóstolos. Você vê, por exemplo, algumas coisas que marcam a vida dessa igreja. Atos 2 também, quando o Espírito Santo desce sobre essa igreja, e essa igreja cheia do Espírito Santo, onde há unidade nessa igreja, e você vê aqui que diz o seguinte: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Temos aqui uma igreja que possui uma marca importante, uma igreja cheia do Espírito Santo. Existem algumas expressões que marcam uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja importante, ou seja, são as seguintes expressões: concordemente, uma mesma coisa, uma mesma alma, um mesmo sentimento. São essas expressões que marcam uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja com o poder do Espírito Santo. Então, quando essa igreja se reúne em oração, quando essa igreja se reúne em buscar ao Senhor, algumas coisas acontecem, a casa treme, o Espírito Santo de Deus se derrama sobre ela. Uma igreja marcante é uma igreja cheia do Espírito Santo, onde há o mover do Espírito Santo. Você quer um mover do Espírito Santo na sua vida? Você quer experimentar grandes coisas da parte de Deus? Você quer isso, irmão? Será que nós estamos falando a mesma língua? Será que isso é uma necessidade sua? O que a igreja representa para você? O que você está fazendo aqui? É apenas uma religiosidade? Ou você deseja, ou para muitos a igreja é um lugar de solução? A gente está confundindo ideia de igreja. A gente faz da igreja um lugar que vai nos trazer benefício, que vai trazer conforto para a minha necessidade, que vai ter uma palavra que vai trazer paz ao meu coração, uma palavra de autoestima. Queridos irmãos, eu sou igreja, e igreja não é primariamente eu vir para receber, mas eu estou na igreja para me dar, para me mover, para me comprometer, para buscar, para ser relevante nessa sociedade. Há um desejo no seu coração para essas necessidades primárias que marcam uma igreja. É necessidade sua realmente ser cheio do Espírito Santo, ou tudo que eu estou falando aqui, compartilhando aqui, nada tem a ver com você, nada interessa para você, e você não quer nada disso de ser cheio do Espírito Santo. Se não for isso uma marca na sua vida, irmão, eu vou te dar uma palavra: você está perdendo tempo. Está perdendo tempo aqui. Perdendo tempo. Vai fazer outra coisa. Vai para a praia. Vai para o shopping. Porque a gente não está fazendo, não está contribuindo, não apenas não contribuindo, mas não está recebendo. Eu preciso me colocar à disposição, olhando para isso. Me incomoda, irmão, isso me incomoda, isso me choca, isso me preocupa. Eu quero ser cheio de Espírito Santo. Essa é uma necessidade sua? Senhor, eu quero ser uma igreja marcante, eu quero ser cheio do Espírito Santo. A igreja primitiva era uma igreja ousada. Diga, ousada. Ousada. Diz aqui o capítulo 4, verso de número 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Homens rudes, sabe, irmão? Homens simples, mas homens que tinham ousadia, homens que tinham autoridade, porque eram homens que tinham vida com Deus, e por isso era uma igreja ousada. Eles se entregavam sem temer.
Paulo vai dizer à igreja, a Timóteo, seu discípulo, que Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Eu olho então para a vida de Estevão, o diácono Estevão, enfrentando toda aquela multidão sanguinária e furiosa, que não deixa de ser ousado, e que vai dizer para eles: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos. Estevão falou a realidade, ele falou a verdade, nem que isso custasse com a sua própria vida, como custou. Você está disposto a ser ousado? Você quer, como igreja marcante, ser ousado? Nem que isso custe um preço. Você não tem que falar palavras para agradar as pessoas. Claro que não vai falar palavras para ofendê-las, né? Você tem que falar a verdade. Quem ama fala a verdade. Quem quer ouvir fala a verdade, olho no olho. Fala para a pessoa que está de errado. Fala para a pessoa o pecado que ela está vivendo. Com amor, mas com verdade. Às vezes o grande problema nosso na igreja é que, para não contrariar o irmão, a gente quer agradar. A gente sabe que está errado, a gente coloca abraça o irmão, coloca o mão nas costas. A gente não tem coragem de abordar o irmão, está errado por isso. Que você não pode viver essa vida de religiosidade. Você precisa ter essa autoridade, precisa ser ousado. Com amor, mas não adianta nós falarmos do irmão que ele não se compromete, você precisa falar com ele, irmão. Sua vida de não está legal, você precisa buscar Cristo, precisa consagrar a Deus. Então ele tem que parar de fazer acordos e querer agradar o irmão, e você não vai estar agradando a Deus. Fala para o irmão que ele está errado, fala para o irmão que ele precisa de conserto. Seja ousado, nem que isso custe a tua própria amizade com ele. Estevão estava disposto a morrer, como assim o fez? Ele morreu, mas ele foi ousado, ele foi apedrejado. E sabe o que aconteceu como reflexo de uma igreja ousada, ou de um homem ousado? Que ele morreu, ele foi mártir, e depois da morte de Estevão, multidões de pessoas foram convertidas no Evangelho. Você está disposto a isso? O grande problema, talvez, tal como Estevão, não seja a morte física, não seja a morte de algumas coisas que a gente ama. O nosso tempo. Eu não abro mão do meu tempo. Eu não abro mão do meu passeio. Eu não abro mão do meu descanso. Eu não abro mão do meu sonho. Então eu estou sendo bem mais bondoso do que Estevão. Está entendendo? Bem mais bondoso do que Estevão. Você disse a vida por morte. Só um pouquinho de dedicação. Só um pouquinho de renúncia. Você está entendendo? Só um pouquinho de se negar o teu conforto, se negar o teu passeio, se negar o teu descanso. Será que a dificuldade está aqui às 9 horas? Será que a dificuldade está aqui na casa do Senhor? Será que a dificuldade está aqui orando? Será que a dificuldade, meus irmãos, são tão poucos momentos que a gente tem na presença de Deus, na casa de Deus? A gente tem tanta restrição, tem tanta dificuldade, tem tantas desculpas. E o que tem acontecido é que a igreja não tem sido impactante, queridos irmãos. Como é que a gente cansa tanto de estar na casa do Senhor? O culto demora, a mensagem cansa, a oração dói o joelho. Mas a gente consegue ficar uma noite toda vendo uma TV. A gente consegue ir para uma festa e passar a noite toda. E a gente se preocupa se deu 11, meia-noite.
vai marcar? Como é que a gente vai marcar essa geração? Eu não posso ser igual ao mundo, eu tenho que ser muito melhor que ele. Então, se eu tenho um comportamento tal como, então nunca vou marcar. Quantas pessoas poderiam estar aqui para ele? Quantas pessoas estão agora descansando? Ei, quer o seu descanso? Está cansado? Será que circularmente, se tivesse um compromisso nele, não estariam sem compromisso circular? Estariam. Essa cabeça aqui, que talvez só tenha só um tipo de teto, não consegue entender essas coisas. E não precisa nem ser como Estevão para morrer. Basta apenas matar alguns desejos que a gente tem, algumas satisfações carnais que a gente tem. Essa igreja era uma igreja marcante que levava as coisas a sério. Que ensinavam que não se pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Eles tratavam desse problema, pregavam sobre eles. Irmãos, olha para a história de Ananias e Safira. É sério, né? A igreja, eles tinham tudo em comum. E eles entregavam tudo para Deus. E eu penso que se nós vivêssemos no período de Ananias e Safira, quantos aqui, ou quantos da igreja estariam consumidos? Mortos. Mortos é verdade, sabe por quê? Porque eles enganaram, ou tentaram enganar, dizendo que entregaram tudo. E entregaram parte, dizendo nós entregamos tudo. E o que aconteceu? Eles foram consumidos. Às vezes é assim no nosso dízimo, receber 10 reais, vou dar quentinho só, 5%, ninguém sabe. Está tranquilo. Ainda vou ficar bem na foto, né? Porque uma igreja pobre, se eu der 500, Ricardo, eu vou ficar como um dizimista fiel. Deus sabe. A igreja primitiva, eles se recusaram de chamar as coisas como sendo suas. Tudo que eles possuíam, eles entregavam, não consideravam nada como sendo seu. Agora eu olho também para esse texto, que me impressiona bastante, o texto que a gente deu, sobre essas igrejas da nossa vida. Eles não apenas deram, mas trataram de necessidade. Ou seja, necessidade para Deus, para entregar aquilo que Ele deu. Por isso que era algo muito fácil para eles. Quem foi isso? Quem está na filmagem também? Está saindo teu nome? Tem. Eles se deram para Deus, então não tinha dificuldade. Às vezes nós também falamos, bom, eu uma dificuldade para botar aquele dízimo. As igrejas da Macedônia, e o texto diz de Corinto que eles eram pobres. Que eles estavam vivendo em uma prova de tribulação. Uma igreja em tribulação. Uma igreja
pobreza, mas eles manifestaram a abundância de alegria, mesmo em profunda pobreza, em entregar tudo aquilo que tinha e fazer com generosidade. Alguns chamam disso que é a graça que poucos querem. Poucos querem a graça da contribuição, a graça da generosidade. A igreja primitiva, eles fizeram numerosos esforços, diga, esforços. Numerosos esforços para edificar o corpo. Esses esforços eram dirigidos, sim, pelo Espírito Santo, mas é uma igreja que vivia como marca, a igreja primitiva, acompanhada de oração, de jejum. Queridos irmãos, há uma convocação, e há muitas vezes até da minha parte uma preocupação. Eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, eu tenho cansaço, eu tenho preocupado. Quem vai estar na oração? Quem vai acompanhar o trabalho? E uma igreja, que é uma igreja que tem esforço, é uma igreja que não mede dificuldade. Tem que estar 5, está lá 5, tem que estar 8, está lá 8, tem que estar terça, está lá terça, tem que estar quinta, está lá quinta. Meus queridos irmãos, se nós queremos ser uma igreja marcante, precisa de esforço, precisa de sacrifício, sim. Você pensa que acordar 4h30 da manhã e estar aqui 5 horas da manhã não é fácil? Que eu não queria estar numa cama, que muitos que estão aqui não queriam estar numa cama. É preciso esforço. Quem de nós aqui não conseguiu um carro porque se esforçou? Quem de nós aqui não comprou uma casa própria porque se esforçou? Quem de nós não temos obtido prosperidade em muitas áreas da nossa vida porque nos empenhamos, porque nos dedicamos e porque nos esforçamos? Por que, querido? Para Deus não há esse esforço. Por que para Deus não sacrificamos? Por que para Deus não nos damos em sua obra? Temos restrições, temos barreiras, nunca seremos marcantes. Tem que ter esforço. A igreja primitiva, eles testemunhavam, eles pregavam, eles viviam espontaneamente, eles aceitaram até a perseguição e diziam que tinham o privilégio de sofrer por a causa do Senhor, porque sabiam que valia a pena sofrer por quem morreu na cruz por eles. Igreja, a outra marca da igreja primitiva, uma igreja separada, diga separada, uma igreja que vivia em santidade, é uma igreja que estava separada do mundo, uma igreja que tinha um testemunho de santidade, uma igreja que pregava o arrependimento aonde quer que ela tinha que estar, sem vergonha de fazê-lo. Às vezes nós nos envergonhamos. Paulo fala assim, que não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus. Sabe por que a gente se envergonha às vezes? Porque a nossa vida, ela não está de acordo com os padrões de Deus. Então quando fala do Evangelho, eu fico louco, porque a minha vida não está de acordo. Sabe aquele homem, aquela mulher que quer viver no adultério? E aí ele começa a se encantar com uma mulher. A primeira coisa que ele faz é o seguinte: já coloca a mão no bolso e devagar vai tirando a aliança. Aí tenta tirar, mas tem até uma coisa impressionante na minha vez, tem uma coisa que não dá. Primeiro que ela está difícil sair, e segundo que tem a marca no dedo. Alguém vai saber que esse cara está tirando essa aliança. Mas o dedo dele está queimadinho e nessa parte que fica a aliança está branquinho. Se você igreja do Senhor, pode até querer tirar a tua aliança por Deus, mas tem uma marca. Tem uma marca de Deus na tua vida. Queridos irmãos, nós queremos
ser uma igreja marcante. Você vive em santidade. O que está acontecendo não pode ser normal, gente. O que está acontecendo, a igreja não pode aceitar. O mundo não pode entrar na igreja. As coisas não podem ser normais. Que ferem a palavra de Deus. Não pode. Um mundo hostil, um mundo de adultério, um mundo de imoralidade, um mundo de trapaço, de engano, a igreja não vive isso. A igreja é diferente, a igreja vive em santidade. Essa igreja foi marcante. A igreja doente. Ela realizou aquilo que Cristo apelou para ela. O que dizer sobre nós? O que dizer de você? Que faz parte de uma igreja. Nós mencionamos algumas marcas aqui, eu vou repetir. Se você puder guardar no teu coração, guarda. Se você puder escrever, escreve. E mais do que isso, se você quer viver, busque a Deus para você viver isso. Senão, nós seremos uma geração que não vai marcar nada. Marcas de uma igreja. Uma igreja cheia de Espírito Santo. Marcas de uma igreja ousada. Marcas de uma igreja esforçada. Marcas de uma igreja santa. Espírito Santo de Deus, nos ajude a que a gente possa viver isso. Que a gente possa ter o desejo de perder nesse mundo de competição, de vantagens, de benefícios, das leis de Gerson. O Senhor Jesus nos chama a perder. Quem quiser ganhar tem que perder. Quem quiser viver tem que morrer. Nesse mundo pós-moderno, isso é loucura. Isso é pura loucura. Mas essa é a proposta do Senhor Jesus para nós. Sermos cheios do Espírito Santo, sermos ousados, sermos esforçados e sermos santos diante de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar.